Prepare o seu coração, porque esse reencontro vai te emocionar. O quarto do hospital estava envolto por uma luz pálida de fim de tarde, filtrada pelas persianas mal ajustadas. O cheiro de antisséptico se misturava ao som distante de passos apressados no corredor. Ana estava sentada ao lado da cama, segurando a mão frágil da mãe, como fazia havia dias. Aquela mão, que um dia fora firme e segura, agora parecia leve demais, quase transparente. Dona Lídia respirava com dificuldade. Cada inspiração vinha acompanhada de um pequeno esforço, como se o ar precisasse ser convencido a entrar em seus pulmões. Os olhos, outrora atentos a tudo, agora se perdiam em algum ponto indefinido do teto. Mãe, Ana murmurou, inclinando-se um pouco mais. Estou aqui. Os olhos de Lídia se moveram lentamente, até encontrarem os da filha. Houve ali um reconhecimento silencioso, carregado de algo que Ana não soube nomear de imediato. Não era apenas cansaço, era medo e arrependimento. Ana, a voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu não posso ir sem te contar uma coisa. Ana sentiu um aperto no peito. Aquela frase, dita daquele jeito, tinha um peso que ela nunca tinha ouvido antes. Apertou um pouco mais a mão da mãe. Não precisa falar agora, descansa. Lídia negou lentamente com a cabeça, reunindo forças que pareciam não existir mais. Precisa ser agora, porque depois, talvez eu não consiga. O silêncio se instalou no quarto, pesado, quase físico. Ana engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. O que foi, mãe? Lídia fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, estavam marejados. Uma lágrima escorreu devagar pelo canto do rosto envelhecido. Você não nasceu sozinha. A frase caiu entre elas como algo que não fazia sentido imediato. Ana franziu a testa, confusa. Como assim? A respiração de Lídia ficou ainda mais irregular. Ela levou alguns segundos antes de continuar. Você tem uma irmã gêmea. O mundo pareceu inclinar levemente para o lado. Ana sentiu como se o chão tivesse se afastado alguns centímetros sob seus pés. Riu nervosamente, sem perceber. Mãe, isso não é hora de brincadeira. Mas o olhar de Lídia não tinha nada de brincadeira. Era um olhar carregado de décadas. Eu nunca te contei porque tive medo. Medo de te perder. Medo de que você me odiasse. Ana se levantou lentamente da cadeira, o coração batendo forte demais. Isso não faz sentido. Eu teria sabido. Eu sentiria. Você sentiu, Lídia respondeu com um fio de voz. Sempre sentiu. Aquele vazio que você nunca soube explicar. Não era imaginação. Ana se afastou um passo da cama, como se precisasse de espaço para respirar. Imagens desconexas passaram pela sua mente. A infância solitária, a sensação constante de estar incompleta, os sonhos recorrentes com um rosto igual ao seu. Onde ela está? Perguntou, quase sem voz. Lídia respirou fundo como se cada palavra fosse arrancada de um lugar dolorido. Eu não sei, exatamente. Eu entreguei ela. As palavras ecoaram no quarto. Entreguei. Não doei. Não perdi. Entreguei. Ana levou a mão à boca, sentindo os olhos arderem. Você deu minha irmã embora? Lídia chorava agora sem tentar esconder. Eu era jovem, sozinha. O pai de vocês foi embora quando soube da gravidez. Eu não tinha condições. Disseram que seria melhor para uma das meninas. Eu acreditei. Ana sentiu o peito se fechar. Um misto de raiva, tristeza e incredulidade tomava conta dela. E você nunca procurou? Procurei, Lídia respondeu. No começo, depois, o tempo passou, e eu tive medo de descobrir que ela tinha sido mais feliz sem mim. Ou pior, mais infeliz por minha causa. O monitor cardíaco apitou em um ritmo constante, alheio ao terremoto emocional que acontecia ali. Qual é o nome dela? Ana perguntou com a voz quebrada. Lídia fechou os olhos novamente. Eu não sei o nome que deram a ela, mas o nome que eu escolhi era Clara. Ana repetiu em silêncio. Clara. 25 anos. 25 anos vivendo uma vida incompleta, sem saber por quê. Do lado de fora, o sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e cinza. Dentro daquele quarto, uma verdade antiga finalmente encontrava voz. Tarde demais para ser evitada, cedo demais para ser compreendida. E ali, naquele instante, nascia uma busca que mudaria para sempre o destino de duas mulheres que carregavam o mesmo rosto.
e uma história partida ao meio. Continue. O hospital parecia outro lugar quando Ana saiu do quarto. O corredor, que antes era apenas um espaço de espera e passos apressados, agora se transformava num túnel onde tudo ecoava demais. O som dos sapatos no chão encerado, o bip distante de máquinas, o murmúrio de vozes que não diziam respeito a ela. Era como se o mundo continuasse funcionando normalmente, enquanto algo essencial dentro dela tivesse sido arrancado. Ela caminhou sem rumo por alguns minutos, sentindo o coração bater forte demais, a cabeça pesada. Parou diante de uma janela grande no fim do corredor, de onde dava para ver o estacionamento do hospital. Pessoas entravam e saíam, algumas chorando, outras rindo nervosamente ao telefone. Vidas inteiras cruzavam aquele espaço, sem saber que naquele mesmo prédio, uma mulher acabara de descobrir que vivera apenas metade da própria história. Ana apoiou a testa no vidro frio. A palavra ainda martelava em sua mente. Irmã, gêmea, alguém que compartilhara o mesmo ventre, o mesmo começo, o mesmo primeiro choro, e que mesmo assim fora arrancada da sua vida antes que ela pudesse sentir o calor de um abraço. De repente, tudo começava a fazer sentido de um jeito doloroso. As festas de aniversário em que ela sempre sentia uma melancolia estranha, mesmo cercada de gente. A sensação constante de que faltava alguém à mesa, mesmo quando todos estavam presentes. Os sonhos recorrentes, desde a adolescência, em que ela se via conversando com alguém idêntico a si mesma, mas acordava antes de ouvir qualquer resposta. Não era imaginação. Nunca tinha sido. Ana levou a mão ao peito, respirando fundo, como se precisasse aprender a respirar de novo. Pela primeira vez, o vazio tinha um nome. Clara. O nome soava doce e cruel ao mesmo tempo. Ela voltou para o quarto algum tempo depois, tentando parecer firme. A mãe dormia, exausta, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas secas. Ana se sentou novamente ao lado da cama, mas agora tudo parecia diferente. Aquela mulher que sempre fora seu único ponto de referência, de repente carregava um peso novo, uma sombra que Ana não sabia ainda como enfrentar. Não havia espaço para gritos, nem para acusações. Pelo menos não ali, não agora. Ana ficou observando a mãe dormir e, pela primeira vez, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma mistura confusa de compaixão e distância. Ela compreendia o medo, a solidão, as circunstâncias difíceis de décadas atrás. Mas compreender não significava aceitar sem dor. Quando saiu do hospital naquela noite, o céu já estava completamente escuro. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, formando manchas douradas e tremidas. Ana entrou no carro e ficou alguns segundos com as mãos no volante, sem ligar o motor. "Eu vou te encontrar", murmurou, sem saber para quem exatamente falava. "Nem que leve o resto da minha vida." Nos dias seguintes, a rotina se transformou numa espera angustiante. O estado de saúde de Lídia oscilava e Ana dividia o tempo entre o hospital e o pequeno apartamento onde morava sozinha. À noite, o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Não era mais um silêncio comum. Era um silêncio povoado por perguntas. Como Clara teria sido criada? Será que sabia que era adotada? Será que sentira o mesmo vazio? Ana começou a pesquisar, primeiro timidamente, depois com uma urgência quase obsessiva. Hospitais antigos, registros de adoção, datas aproximadas. A maternidade onde havia nascido nem existia mais. No lugar, agora funcionava um prédio comercial sem qualquer vestígio do passado. Cada pista levava a outra porta fechada. Em uma madrugada insones, sentada diante do computador, Ana abriu uma caixa de fotos antigas que a mãe guardava no fundo do armário. Fotos amareladas, envelopes com datas escritas à mão. Em meio a tudo aquilo, encontrou algo que fez seu coração acelerar. Uma foto rasgada ao meio. De um lado, um bebê embrulhado em uma manta clara. Do outro, o vazio. Ana passou os dedos pela borda irregular do papel, sentindo um nó se formar na garganta. Aquela foto nunca estivera ali por acaso. Era a prova silenciosa de uma ausência que Lídia tentara esconder até de si mesma. No verso, quase apagado pelo tempo, havia uma anotação. Outono, 25 anos atrás. Nada mais. Ana fechou os olhos, respirando fundo. Não era muito, mas era o suficiente para continuar. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão que mudaria tudo.
Ligou para uma clínica especializada em testes genéticos. Não tinha um nome completo, nem um endereço, mas tinha algo poderoso: o próprio DNA. Enquanto aguardava a confirmação do agendamento, o telefone tocou. Era o hospital. Ana, sua mãe acordou e pediu para falar com você. Ela desligou, sentindo o coração apertar. Parte dela queria respostas. Outra parte tinha medo do que ainda poderia ouvir. Quando entrou no quarto, Lídia a olhou com uma expressão que misturava alívio e culpa. Você vai me odiar, disse a mãe, antes mesmo que Ana se sentasse. Ana respirou fundo. Eu ainda não sei o que sinto, mãe. Mas preciso saber de tudo. Não só por mim, por ela também. Lídia assentiu lentamente. Pela primeira vez parecia disposta a não fugir da própria história. Eu não sei se ela vai querer te conhecer, continuou Lídia com a voz embargada. Talvez seja melhor você se preparar para isso. Ana segurou firme a barra da cama. Eu já esperei 25 anos sem saber que esperava. Se ela não quiser, vai doer. Mas não procurar doeria mais. Lídia fechou os olhos, deixando escapar mais uma lágrima. Naquele instante, Ana entendeu que a busca por Clara não era apenas sobre um reencontro. Era sobre reconstruir pedaços de si mesma que haviam sido arrancados antes mesmo de ela aprender a falar. E, enquanto o mundo seguia seu curso normal do lado de fora, duas vidas começavam lentamente a se mover em direção uma da outra, mesmo sem saber, puxadas por um laço invisível que jamais deveria ter sido cortado. A tensão crescia, silenciosa, carregada de expectativa, e o destino, paciente, começava a preparar o momento em que duas histórias finalmente iriam colidir. Continue. A espera pelo resultado do teste genético transformou os dias de Ana em algo estranho, quase suspenso no tempo. Tudo continuava acontecendo. O despertador tocava, o café esfriava na xícara, os carros passavam apressados pela rua, mas nada parecia realmente avançar. Era como se a vida tivesse entrado em pausa, aguardando uma única resposta. No hospital, Dona Lídia alternava momentos de lucidez com lapsos de silêncio profundo. Em um desses dias mais estáveis, Ana voltou a insistir. Você lembra de mais alguma coisa? Perguntou com cuidado. Algum detalhe? Nomes, lugares, pessoas? Lídia ficou olhando para o nada por alguns segundos como se buscasse memórias enterradas sob camadas de culpa. Lembro da assistente social, disse finalmente. Chamava-se Vera. Ela dizia que a família que ficaria com a bebê era boa, religiosa, que não podiam ter filhos. Ana sentiu um pequeno fio de esperança surgir. E a cidade? Lídia fechou os olhos. Era perto, mas não aqui. Eu estava fraca, assustada. Assinei papéis que mal consegui ler. Ana assentiu, sentindo um aperto no peito. A história se repetia em tantas outras vidas que ela já ouvira falar, mas agora tinha nome, rosto e sangue. Naquela mesma tarde, enquanto Ana estava sentada na sala de espera do hospital, o celular vibrou. Um e-mail da clínica genética. Ela demorou alguns segundos para abrir. O coração batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Quando finalmente leu a mensagem, sentiu as mãos começarem a tremer. Resultado disponível. Favor comparecer à clínica para aconselhamento. Não era um sim, nem um não. Era um convite ao desconhecido. A consulta foi marcada para 2 dias depois. 2 dias que pareceram semanas. Na manhã marcada, Ana se vestiu com cuidado exagerado, como se estivesse indo a um encontro decisivo. Escolheu uma blusa clara, passou o cabelo para trás e se olhou no espelho por um longo tempo. Pela primeira vez, observou o próprio rosto com outros olhos. O formato do nariz, o jeito como a sobrancelha arqueava quando estava concentrada, a pequena marca no queixo. Será que você se parece comigo? Murmurou para o reflexo. A clínica era silenciosa, decorada com tons neutros e plantas artificiais que tentavam transmitir calma. A geneticista falou com profissionalismo, explicando números, porcentagens, gráficos. Ana mal ouvia, até que veio a frase que mudou tudo. Encontramos uma correspondência de 1º grau no banco de dados. Compatibilidade altíssima. Irmã gêmea. O mundo pareceu encolher dentro daquela sala. Ela sabe? Ana perguntou com a voz falhando. Ela realizou o teste há cerca de 1 ano, respondeu a médica. Por curiosidade, segundo relatou. Também havia uma lacuna em sua história de...
Nascimento. Ana sentiu o peito apertar. O nome dela? A médica hesitou por um instante e depois consultou a tela. Clara. O nome atravessou Ana como um choque elétrico. Não era apenas uma possibilidade. Era uma confirmação quase cruel. O nome que sua mãe escolhera, guardado em silêncio por 25 anos, estava vivo. Existia. Respirava em algum lugar do mundo. Ela mora aqui? Perguntou quase sem fôlego. Em outra cidade. Não muito longe. E... A médica respirou fundo. Precisamos saber se você deseja contato. Ela também será consultada. Ana assentiu, sentindo lágrimas escorrerem sem perceber. Eu quero, mesmo que ela não queira. Do outro lado da cidade, Clara terminava um dia comum de trabalho quando o telefone tocou. Ela estava sentada à mesa da cozinha, cercada por contas e uma xícara de café esquecida, já frio. O número era desconhecido. Alô? A voz do outro lado era calma, profissional. As palavras, porém, caíram como um peso inesperado. Clara, estamos entrando em contato sobre o seu teste genético realizado no ano passado. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Desde que fizera aquele teste, algo dentro dela ficara inquieto. Uma sensação persistente de que havia aberto uma porta que não poderia mais fechar. Encontramos uma correspondência direta. Uma irmã gêmea. O silêncio tomou conta da linha. Clara se levantou devagar, caminhando até a janela. A rua estava tranquila demais para uma revelação daquela magnitude. Eu sempre soube, disse depois de um tempo. Não com a cabeça, mas aqui. Levou a mão ao peito. A atendente explicou os próximos passos. Falou sobre consentimento, sobre escolhas. Clara mal registrou os detalhes. Quando desligou, ficou ali, parada, olhando para o reflexo no vidro da janela. O mesmo rosto que a encarava há anos agora parecia questioná-la. Então você existe, sussurrou. Memórias confusas começaram a emergir. Perguntas nunca respondidas pelos pais adotivos, silêncios longos quando ela insistia sobre seu nascimento, a sensação de não se encaixar completamente. Naquela noite, Clara quase não dormiu, e a quilômetros de distância, Ana também passou a madrugada acordada. 2 mulheres, 2 quartos escuros, 2 corações acelerados, separadas por 25 anos, e agora, finalmente, conscientes uma da outra. O reencontro deixava de ser uma hipótese distante. Tornava-se inevitável. Continue. O dia marcado para o primeiro contato direto amanheceu cinzento, como se o céu também hesitasse. Não era ainda o reencontro físico, apenas uma conversa por vídeo, mediada pela clínica. Ainda assim, Ana acordou com o coração disparado, sentindo um frio estranho no estômago. Era medo, era expectativa, era a sensação de estar prestes a encarar algo que mudaria tudo. Ela passou mais tempo do que o normal se arrumando, embora soubesse que nenhuma roupa poderia prepará-la para aquele momento. Prendeu o cabelo, soltou, prendeu de novo. Sentou-se no sofá, levantou, caminhou pelo apartamento. Cada segundo parecia pesado demais. No hospital, Dona Lídia dormia profundamente. Ana havia decidido não contar nada ainda. Aquela verdade era frágil demais para ser dividida naquele instante. Na clínica, a sala reservada para a chamada era simples, iluminada por uma luz suave. Um computador sobre a mesa, 2 cadeiras. A psicóloga explicou com voz calma que poderiam interromper a qualquer momento, que não havia obrigação de nada além do respeito mútuo. Vocês passaram 25 anos vivendo sem saber uma da outra, disse ela. Não precisam resolver tudo hoje. Ana assentiu, mas sabia que nada a impediria de sentir tudo de uma vez. Do outro lado da tela, em outra sala semelhante, Clara respirava fundo. Estava vestida de maneira simples, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela se sentou diante do computador com as mãos entrelaçadas, tentando controlar o tremor. Você está pronta? Perguntou a psicóloga ao lado dela. Clara pensou por um segundo. Não estava, mas respondeu. Estou. A tela acendeu. Por um instante que pareceu eterno, nenhuma das duas falou. O rosto que surgiu diante de Ana era o seu próprio, e não era. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de franzir levemente a testa ao tentar conter a emoção. Mas havia algo diferente. Uma história inteira gravada ali. Ana levou a mão à boca, sentindo as lágrimas virem sem aviso.
Oi, disse com a voz falhando. Clara sentiu o mundo girar levemente. Era como olhar para um espelho que refletia não só a aparência, mas tudo o que ela nunca soube explicar. Oi, respondeu, quase num sussurro. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Era carregado de perguntas não feitas, de anos não vividos juntas, de uma intimidade inexplicável. Você... Ana começou, mas parou. Eu não sei nem por onde começar. Clara respirou fundo. Eu sempre achei que estava sozinha no mundo, disse. Mas ao te ver agora, sinto que algo se encaixa, mesmo sem entender como. Ana assentiu lentamente. Eu também. Sempre senti que faltava alguém. Agora sei quem era. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu não tive uma infância fácil, confessou depois de alguns segundos. Meus pais adotivos fizeram o que puderam, mas havia muito silêncio, muitas coisas que não eram ditas. Ana sentiu um aperto no peito. A nossa mãe... começou, hesitando. Ela está doente. Foi ela quem me contou. Clara fechou os olhos por um instante. Eu imaginei, disse com uma calma triste. Verdades costumam aparecer quando o tempo está acabando. As duas ficaram em silêncio novamente. Não havia acusações. Não ainda. Apenas a constatação de uma dor compartilhada de maneiras diferentes. Eu não sei o que você espera de mim, Clara continuou. Nem se você espera alguma coisa. Ana respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. Eu não espero recuperar o tempo perdido, respondeu. Sei que isso não é possível, mas eu queria te conhecer, saber quem você é. E se você quiser, tentar construir algo daqui para frente. Clara observou aquele rosto tão familiar e, ao mesmo tempo, tão novo. Havia medo ali, mas havia também um cuidado genuíno. Eu preciso de tempo, disse com honestidade. Não porque não queira, mas porque dói demais perceber tudo o que foi tirado da gente. Ana assentiu, respeitando. Eu entendo, e vou esperar, o tempo que for preciso. A psicóloga observava em silêncio, percebendo algo raro. Duas pessoas que não precisavam se convencer de nada. O vínculo já existia, apenas precisava de espaço para respirar. Antes de encerrarem a chamada, Clara respirou fundo e disse: Eu me perguntei a vida inteira quem eu seria se tivesse crescido diferente. Hoje, olhando para você, acho que já sei parte da resposta. Ana sorriu entre lágrimas. E eu finalmente sei porque sempre me senti dividida. A tela se apagou lentamente. As duas permaneceram sentadas por alguns minutos em silêncio, cada uma em seu espaço, tentando assimilar o que havia acontecido. Não foi um final feliz. Não ainda. Foi um começo delicado, atravessado por cicatrizes antigas. Mas pela primeira vez em 25 anos, nenhuma das duas estava realmente sozinha. E mesmo sem um abraço, sem um toque, sem um reencontro físico ainda, algo essencial havia sido devolvido. A tensão não diminuía, pelo contrário. Agora ela ganhava um novo nome: Esperança com Medo. E o destino seguia em movimento, preparando o momento em que o virtual deixaria de ser suficiente. Continue. Os dias que se seguiram ao primeiro contato foram estranhamente silenciosos. Não houve mensagens imediatas, nem ligações impulsivas no meio da noite. Ana respeitou o pedido de tempo de Clara, mesmo sentindo cada hora passar como um pequeno teste de resistência. Era um silêncio diferente daquele que sempre carregara. Não era vazio, era expectativa. No hospital, Dona Lídia piorava lentamente. Os médicos falavam com cuidado, escolhendo palavras como quem pisa em vidro fino. Hannah permanecia ao lado da cama quase todos os dias, segurando a mão da mãe, observando cada respiração, cada pequeno movimento. Agora, porém, havia algo novo naquele cuidado, uma urgência silenciosa. Você contou para ela? Lídia perguntou certa tarde com a voz fraca. Ana hesitou por um instante. Sim, ela sabe. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Ela me odeia? Ana respirou fundo. Não, ela está confusa, machucada, como eu. Lídia fechou os olhos, deixando a palavra transbordar sem... Eu queria ter sido mais forte, murmurou. Eu queria ter lutado por vocês duas. Ana sentiu a garganta apertar. Eu sei, mas agora precisamos pensar no que ainda é possível. Lídia abriu os olhos novamente, com esforço. Você vai encontrá-la? Ana assentiu lentamente. Quando ela estiver pronta.
Naquela mesma noite, Ana voltou para casa com o corpo cansado e a mente inquieta. Preparou um chá, sentou-se no sofá e ficou olhando o celular sobre a mesa, como se ele pudesse vibrar apenas pela força do desejo. Não vibrou. Do outro lado da cidade, Clara também lutava contra o próprio silêncio. Ela havia contado aos pais adotivos sobre a descoberta. A conversa fora difícil, atravessada por lágrimas, desculpas antigas e um medo profundo de ser substituída emocionalmente. "Nós sempre te amamos", disse a mãe adotiva, segurando a mão de Clara. "Mesmo quando erramos." Clara sabia disso, mas havia uma parte dela que precisava entender quem era além daquela história. Naquela noite, Clara abriu uma caixa antiga guardada no fundo do guarda-roupa. Dentro, objetos que nunca soubera exatamente por que mantinha: uma pulseira pequena sem valor aparente, um papel dobrado com datas, uma foto antiga dela bebê, sozinha, enrolada numa manta clara. Ela passou os dedos pela imagem e sentiu um arrepio. "Será que você também tem uma foto assim?", murmurou, imaginando Ana do outro lado da cidade. O pensamento a fez chorar silenciosamente. 2 dias depois, o celular de Ana vibrou. Era uma mensagem curta, simples. "Oi, sou a Clara. Acho que estou pronta para um café." Ana sentiu as pernas ficarem fracas. Sentou-se rapidamente, o coração acelerado demais para o corpo acompanhar. "Quando e onde você quiser", respondeu quase imediatamente. O encontro foi marcado para o sábado seguinte, em uma cafeteria pequena, discreta, longe do movimento intenso do centro. Um lugar neutro, escolhido quase instintivamente por ambas. Na manhã do sábado, Ana acordou antes do despertador. Vestiu-se com cuidado, mas sem exagero. Queria ser ela mesma. No espelho, encarou o próprio reflexo por alguns segundos. "Coragem", disse em voz baixa. Clara, do outro lado da cidade, fez o mesmo ritual. Vestiu uma blusa simples, amarrou o cabelo, respirou fundo diante do espelho. "Não fuja", disse para si mesma. A cafeteria tinha cheiro de café fresco e pão quente. Música baixa preenchia o ambiente. Ana chegou alguns minutos antes e escolheu uma mesa próxima à janela. As mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara. Quando a porta se abriu novamente, ela soube. Não precisou olhar imediatamente. O ar mudou. O som pareceu diminuir. Clara entrou devagar, os olhos procurando o ambiente até encontrarem os de Ana. Por um segundo, nenhuma das duas se moveu. Então, quase ao mesmo tempo, se levantaram. O primeiro abraço foi hesitante. Braços que se aproximaram sem saber exatamente como se encaixar. Mas quando aconteceu, foi silencioso e intenso. Um abraço contido, carregado de tudo o que não viveram juntas. Clara fechou os olhos, sentindo o cheiro familiar e desconhecido ao mesmo tempo. "Você é real", murmurou. Ana engoliu em seco. "Você também." Sentaram-se ainda meio sem jeito. Riram nervosamente como duas estranhas íntimas. "Eu fiquei com medo de vir", confessou Clara. "Medo de sentir raiva, ou de sentir demais." Ana assentiu. "Eu também. Mas acho que fugir agora seria pior." O café esfriou sobre a mesa enquanto conversavam. Falaram de coisas simples no começo: trabalho, rotina, gostos parecidos que a surpreendiam. Aos poucos, as perguntas mais difíceis começaram a surgir. "Você sente que perdeu algo?" Clara perguntou com cuidado. Ana respirou fundo. "Todos os dias. Mas agora, sinto que encontrei alguém que entende exatamente o que foi perdido." Clara sentiu os olhos marejarem. "Eu não sei ainda como ser sua irmã", disse, "mas queria tentar." Ana estendeu a mão por cima da mesa. "Eu também não sei, mas acho que podemos aprender juntas." As mãos se tocaram. Um gesto simples, mas carregado de significado. Lá fora, o dia seguia comum. Pessoas passavam apressadas, carros buzinavam ao longe. Mas dentro daquela pequena cafeteria, duas vidas começavam, finalmente, a se encontrar no tempo certo, mesmo que tarde. A tensão não estava resolvida. As feridas não estavam curadas. Mas pela primeira vez, havia um caminho, e ele seguia, inevitavelmente, em direção ao que nenhuma das duas ainda tinha coragem de nomear: família. Continue depois do café, nada voltou a ser simples. E, ao mesmo tempo, tudo parecia estranhamente mais claro.
Ana e Clara se despediram com um abraço um pouco menos hesitante do que o primeiro, mas ainda cuidadoso, como quem segura algo frágil demais para apertar. Não prometeram ligações diárias, nem visitas constantes. Prometeram apenas sinceridade, e naquele momento, isso já era muito. Nos dias seguintes, passaram a trocar mensagens curtas, às vezes sobre coisas banais. Um filme visto, uma comida que lembrava a infância, às vezes sobre lembranças que doíam sem saber por quê. Era como se ambas estivessem testando os limites desse novo vínculo, medindo até onde podiam ir sem se machucar de novo. Mas o tempo, que fora cruel por 25 anos, agora parecia ter pressa. No hospital, Dona Lídia entrou em um estado mais delicado. Os médicos falaram em horas ou dias. A frase ficou suspensa no ar quando foi dita, pesada demais para cair. Ana sentou-se ao lado da cama naquela noite, sentindo que algo estava prestes a se encerrar. E algo, talvez, precisava começar antes disso. Lídia abriu os olhos com esforço. Você a viu, disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Ana assentiu, segurando a mão da mãe. Vi. Ela é parecida com você? Ana sentiu o nó na garganta apertar. Muito. Lídia respirou fundo, as lágrimas escorrendo lentamente. Então, ela existe mesmo. Não é só culpa na minha cabeça. Houve um silêncio longo. Depois, Ana falou com cuidado, mas sem fugir. Mãe, você quer vê-la? A pergunta pareceu atravessar o quarto como um choque suave, porém definitivo. Lídia fechou os olhos como se tivesse medo da própria resposta. Eu não tenho esse direito, murmurou. Ana apertou a mão dela com delicadeza. Talvez não como mãe, mas como alguém que precisa pedir perdão. Lídia chorou em silêncio. Um choro antigo, acumulado. Você acha que ela aceitaria? Ana respirou fundo. Eu não sei, mas ela merece escolher, assim como você deveria ter tido escolha naquela época. Na manhã seguinte, Ana ligou para Clara. A voz saiu mais tensa do que gostaria. Clara, eu preciso te contar uma coisa difícil. O silêncio do outro lado da linha foi imediato. A nossa mãe está morrendo. Ana continuou com cuidado. E ela queria te ver. Não para se justificar, só para te pedir perdão, mas só se você quiser, eu juro. Clara fechou os olhos ao ouvir aquelas palavras. O nome mãe ainda era estranho quando vinha daquele lugar. Dentro dela, sentimentos contraditórios se chocavam. Raiva, curiosidade, medo, compaixão. Eu passei a vida inteira imaginando quem ela era, disse, depois de alguns segundos. Agora que sei, não sei se estou pronta. Ana respeitou o silêncio que se seguiu. Seja qual for sua decisão, eu vou entender. Disse, eu prometo. Clara passou o dia inteiro inquieta. Caminhou pela casa, abriu e fechou janelas, tentou se distrair com coisas simples. Nada funcionava. A imagem daquela mulher desconhecida, frágil, à beira do fim, não saía de sua mente. No fim da tarde, ligou de volta. Eu vou, disse com a voz firme e trêmula ao mesmo tempo. Não por ela, por mim. Ana sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Obrigada, murmurou. Seja como for, obrigada. O encontro foi marcado para o dia seguinte. Um quarto de hospital. Pouco tempo. Nenhuma garantia. Clara chegou acompanhada de Ana. Caminhou pelo corredor, sentindo o coração bater forte demais. Parou diante da porta fechada por alguns segundos. Se eu não conseguir falar... Começou. Não precisa, Ana respondeu. Às vezes, estar ali já diz tudo. Quando entraram, Dona Lídia estava acordada. Os olhos cansados se moveram lentamente até encontrarem Clara. O mundo pareceu parar. Lídia levou a mão à boca num gesto instintivo. As lágrimas vieram antes das palavras. Clara, sussurrou como se dissesse um nome sagrado. Clara permaneceu parada, o corpo rígido, o olhar firme. Não havia ódio explícito ali. Havia dor contida. Eu não vim ouvir desculpas, disse com calma. Vim olhar nos seus olhos. Só isso. Lídia assentiu, chorando. Eu sei que não mereço nada, respondeu. Só queria que soubesse que eu pensei em você todos os dias. Mesmo quando fiz tudo errado. Clara respirou fundo, sentindo o peito doer. Pensar não me protegeu, disse. Mas, ouvir isso agora, me ajuda a fechar algumas perguntas. Houve um silêncio pesado, mas honesto. Clara deu um passo à frente. Eu não posso te chamar de mãe,
disse. Mas também não quero carregar ódio pelo resto da vida. Lídia estendeu a mão, hesitante. Clara olhou para ela por alguns segundos e tocou, de leve. Um gesto simples, definitivo. As lágrimas de Lídia caíram sem controle. Me perdoe, pediu com a voz quebrada. Clara fechou os olhos por um instante. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso, respondeu. Mas eu não quero mais fugir. Ana observava tudo em silêncio, com o coração apertado e ao mesmo tempo estranhamente em paz. Aquele não era um final feliz. Era algo mais real. Era o encontro possível. E às vezes, isso era tudo o que a vida ainda permitia. Continue. Depois da visita, o quarto do hospital ficou em silêncio novamente. Um silêncio diferente daquele de antes. Não era mais feito apenas de espera e medo, mas de algo que finalmente havia sido dito. Ana acompanhou Clara até o corredor, ambas caminhando devagar, como se qualquer passo brusco pudesse desfazer o que acabara de acontecer. Obrigada por estar comigo lá dentro, Clara disse, quebrando o silêncio. Eu não conseguiria sozinha. Ana assentiu, sentindo o peso da emoção finalmente encontrar um lugar para descansar. Obrigada por ter ido, respondeu. Não por ela, por você. Clara respirou fundo, apoiando-se na parede por um instante. Eu achei que sairia de lá com mais raiva, confessou. Mas saí, cansada, como se tivesse carregado algo pesado por anos sem perceber. Ana colocou a mão em seu ombro. Talvez agora esse peso seja um pouco menor. Naquela noite, Dona Lídia piorou rapidamente. Os médicos chamaram Ana para uma conversa reservada. As palavras foram suaves, mas claras demais para serem confundidas. O tempo estava se esgotando. Ana voltou para o quarto com os olhos marejados. Lídia estava acordada, respirando com dificuldade. Ao vê-la, esboçou um sorriso fraco. Ela veio, murmurou. Veio, Ana respondeu, sentando-se ao lado da cama. E foi corajosa. Lídia fechou os olhos por um instante. Eu não merecia, disse, mas precisava, para ir em paz. Ana sentiu a garganta apertar. Eu sei. Algumas horas depois, Clara voltou ao hospital. Não por obrigação, não por pedido. Voltou porque sentiu que precisava estar ali. Entrou no quarto em silêncio. Lídia abriu os olhos ao sentir a presença dela e por um momento pareceu surpresa, depois alívio. Você voltou, sussurrou. Clara assentiu. Eu não queria que você partisse pensando que eu te odeio, disse, com a voz firme, apesar do tremor. Eu não odeio. Mas também não esqueço. Acho que as duas coisas podem existir juntas. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lídia. Obrigada, murmurou. Isso já é mais do que eu merecia. Ana segurava a mão da mãe quando sentiu o aperto se tornar mais fraco. O monitor cardíaco seguia seu ritmo constante, até que pouco a pouco o som começou a se espaçar. Lídia respirou fundo pela última vez. E então, silêncio. O médico entrou alguns minutos depois, confirmando o que Ana já sentia no fundo do peito. Dona Lídia havia partido. Ana chorou em silêncio, apoiando a testa na cama. Clara permaneceu ali, parada, sem saber exatamente onde colocar aquela dor, mas sem fugir dela. Depois de alguns segundos, aproximou-se e colocou a mão nas costas de Ana, num gesto simples e firme. Foi ali, naquele quarto frio de hospital, que as duas se abraçaram de verdade pela primeira vez. Um abraço longo, sem pressa, sem medo. Um abraço de irmãs que, mesmo separadas por décadas, agora compartilhavam o mesmo luto. Eu sinto muito, Clara murmurou. Eu também, Ana respondeu. Por tudo o que a gente perdeu. O velório foi simples. Poucas pessoas. Algumas histórias interrompidas. Ana e Clara ficaram lado a lado durante quase todo o tempo. Não precisavam conversar. A presença uma da outra bastava. Algumas pessoas comentavam em voz baixa sobre a semelhança impressionante entre elas. Outras olhavam com curiosidade, sem saber exatamente quem era quem. Em certo momento, Clara se afastou um pouco, observando o caixão fechado. Sentiu uma tristeza diferente da que imaginara. Não era apenas pela mulher que a abandonara. Era pelo que nunca existiu entre elas. Ana se aproximou. Está tudo bem? Perguntou. Clara assentiu lentamente. Acho que sim. Fez uma pausa. É estranho. Eu não perdi uma mãe hoje, mas perdi a chance de entender certas coisas antes. Ana respirou fundo. Eu perdi a mãe que conheci, mas ganhei a verdade inteira.
Mesmo que tenha doído. Clara olhou para ela com os olhos marejados. Talvez a gente possa construir algo diferente daqui para frente. Sem mentiras. Sem silêncios. Ana estendeu a mão. Eu quero. Clara segurou. Naquele gesto simples e firme, não havia promessas grandiosas. Apenas a escolha consciente de não se perderem outra vez. O passado não podia ser reescrito, mas o futuro, ainda em aberto, começava a se desenhar, e entre despedidas e lágrimas, algo novo nascia. Não a família que lhes foi negada, mas a que decidiram construir. Continue. Os dias após o velório passaram com uma lentidão estranha, como se o tempo tivesse perdido o ritmo. Ana voltou para casa com caixas que não eram apenas de objetos, mas de memórias. Fotos antigas, cartas nunca enviadas, pequenos recortes de uma vida que agora precisava ser organizada sem a presença de quem a viveu. Clara a ajudou em silêncio, dobrando roupas, separando papéis, respeitando cada pausa. Você não precisa ficar, Ana disse certa tarde, percebendo o cansaço no rosto da irmã. Clara balançou a cabeça. Preciso sim. Olhou ao redor, respirando fundo. Acho que estou aprendendo a ficar. Havia momentos em que o silêncio entre elas era confortável, quase cúmplice. Em outros era pesado, como se carregasse perguntas ainda sem resposta. Ana encontrou um envelope antigo, escondido no fundo de uma gaveta. Dentro, um diário pequeno, de capa gasta. É da minha mãe, disse hesitando. Eu nunca tinha visto. Clara assentiu, sem tocar. Leia, se quiser. Ana abriu o diário com cuidado. As páginas estavam cheias de uma letra irregular, às vezes apressada, às vezes quase ilegível. Falavam de medo, de escolhas feitas sem tempo para pensar, de noites em claro imaginando dois futuros diferentes para duas crianças iguais. Havia uma página marcada. Se um dia elas se encontrarem, espero que se perdoem antes de me culpar. Porque a culpa já me acompanhou a vida inteira. Ana fechou o diário com as mãos trêmulas. Clara respirou fundo, sentindo o impacto daquelas palavras. Ela teve medo, Clara disse, mais para si mesma do que para Ana. Medo não justifica, mas explica. Ana assentiu. Eu passei anos achando que a ausência era normal. Agora sei que era uma ferida. Naquela noite sentaram-se no sofá, cada uma com uma xícara de chá, a televisão ligada sem som. O apartamento parecia pequeno para tanta coisa não dita. Você pensa em ir embora? Ana perguntou com cuidado. Clara demorou a responder. Penso em voltar para minha casa, mas não em ir embora de você. Ana sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Eu também não sei como é ter uma irmã, confessou. Às vezes fico com medo de te sufocar, outras de te perder de novo. Clara olhou para ela. Se a gente errar, erra junto. Melhor do que errar sozinha. Nos dias seguintes, começaram pequenos rituais. Um almoço no domingo, mensagens pela manhã, uma caminhada curta no fim da tarde. Nada grandioso, nada forçado. O vínculo crescia devagar, respeitando o terreno sensível onde se formava. Certa manhã, Clara trouxe uma caixa. Encontrei isso na casa dos meus pais, disse. Achei que você gostaria de ver. Dentro, havia fotos da infância de Clara. Aniversário simples, um uniforme escolar, um sorriso tímido em um parque. Ana observava cada imagem com atenção, tentando reconhecer a si mesma naquelas cenas que nunca viveu. Você parece feliz aqui, disse. Clara inclinou a cabeça. Às vezes eu era, às vezes não. Acho que felicidade nunca é inteira. Ana mostrou algumas fotos suas em troca. 2 infâncias diferentes, 2 caminhos paralelos, e ainda assim, o mesmo olhar em momentos parecidos. Você acha que... Clara começou parando. Que dá para sentir saudade do que nunca existiu? Ana pensou por um instante. Acho que dá, mas também dá para criar algo novo no lugar. Algumas semanas depois, sentaram-se juntas para resolver assuntos práticos. Documentos, assinaturas, decisões. Clara acompanhava, respeitosa, sem reivindicar nada que não fosse oferecido. Eu não vim por herança, disse percebendo a tensão de Ana. Vim por você. Ana segurou a mão da irmã. Eu sei. E isso importa mais do que qualquer papel. Quando o apartamento finalmente ficou em ordem, com menos caixas e mais espaço, Ana percebeu algo inesperado. O vazio que sempre carregara não tinha desaparecido completamente. Mas já não doía da mesma forma.
Numa tarde clara, sentaram-se na varanda. O vento leve, o barulho distante da cidade. Você sabe, Clara disse, olhando o horizonte. Eu sempre achei que precisava escolher entre a minha vida e essa descoberta. Agora vejo que posso somar. Ana sorriu. Eu passei a vida tentando preencher um espaço sem saber o que faltava. Agora sei, e posso escolher como cuidar disso. Elas ficaram ali por um tempo, sem pressa. O passado não se apagava. As marcas continuavam visíveis, mas já não comandavam cada passo. Porque, depois do silêncio, vinha algo mais difícil e mais bonito. A decisão diária de permanecer. Continue. O tempo começou, enfim, a seguir um ritmo mais humano. Nem rápido demais para assustar, nem lento a ponto de doer. Ana voltou ao trabalho. Clara retomou a própria rotina. Mas agora havia algo diferente nos dias comuns. Uma mensagem no meio da tarde, uma ligação rápida à noite, um "chegou bem" que antes não existia. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. Certa manhã, Ana acordou antes do despertador e ficou alguns minutos deitada, olhando o teto. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu aquele aperto automático no peito ao abrir os olhos. Havia saudade, sim, mas não era mais um buraco. Era uma lembrança que doía menos porque agora tinha nome, rosto e continuidade. No fim de semana, Clara foi até o apartamento de Ana. Trouxe pão fresco, frutas, coisas simples. Achei que poderíamos almoçar juntas, disse, entrando com um sorriso tímido. Ana percebeu então como aquele gesto cotidiano carregava algo imenso. Não era um evento, não era um marco, era apenas estar. Na cozinha pequena, cozinharam juntas, esbarrando uma na outra, rindo de coincidências bobas. O jeito parecido de cortar os legumes, a mania de provar a comida antes de ficar pronta. Isso é genético ou aprendido? Clara brincou. Ana riu. Acho que é inevitável. Depois do almoço, sentaram-se na sala. O sol entrava pela janela, iluminando os rostos de forma quase idêntica, mas marcados por histórias distintas. Eu tenho medo, Clara confessou de repente. Medo de criar expectativas demais, de achar que agora tudo vai fazer sentido. Ana pensou antes de responder. Eu também, mas acho que a gente não precisa consertar tudo, só cuidar. Clara assentiu, como quem cuida de algo que ficou muito tempo abandonado. Ana sentiu o coração apertar, não de dor, mas de reconhecimento. Alguns dias depois, Clara convidou Ana para conhecer sua casa. Um lugar simples, aconchegante, cheio de objetos com histórias próprias. Fotos na parede, livros marcados, plantas que precisavam de mais água do que recebiam. Essa sou eu, disse Clara, abrindo os braços. Com todas as falhas. Ana sorriu. É bom finalmente saber onde termina você. E onde começo eu. Sentaram-se no chão da sala, folheando álbuns antigos. Em certo momento, Clara parou numa foto de infância e franziu a testa. Eu tinha uns 8 anos aqui. Lembro de sentir uma tristeza sem motivo. Olhou para Ana. Você sentia isso também? Ana respirou fundo. Sempre. Achava que era coisa minha, que eu era ingrata. As duas se olharam em silêncio. Não havia mais necessidade de explicar. Naquela noite, caminharam juntas pela rua tranquila. As luzes dos postes refletiam no chão e o vento leve bagunçava os cabelos delas do mesmo jeito. Você sabe, Clara disse com cuidado. Não importa quanto tempo a gente tenha perdido. Ainda temos tempo. Ana sorriu, sentindo os olhos marejarem. Pela primeira vez. Eu acredito nisso. Elas pararam diante de um espelho grande na vitrine de uma loja fechada. 2 imagens quase iguais, lado a lado. Mas agora algo mudara. Não era mais um reflexo solitário. Era um espelho que finalmente devolvia 2 histórias reconhecidas. Não para comparar, não para competir, mas para coexistir. E naquele instante simples, caminhando juntas sem pressa, Ana entendeu algo essencial. Alguns reencontros não apagam a dor do passado, mas ensinam o futuro a sorrir de outro jeito. E isso, por si só, já era uma forma profunda de cura. Continue. O reencontro não mudou tudo de uma vez. Não apagou os anos perdidos, nem transformou Ana e Clara em 2 mulheres sem cicatrizes. Mas aos poucos, algo silencioso e profundo foi se acomodando entre elas. A certeza de que não precisavam mais atravessar a vida sozinhas. Meses se passaram. O luto por Dona Lídia deixou de ser uma dor constante
e passou a ocupar um lugar mais quieto no peito de Ana. Às vezes vinha em ondas, um cheiro, uma música antiga, um objeto esquecido, mas agora havia alguém que compreendia aquela ausência de um jeito único, não como quem ouviu a história, mas como quem fazia parte dela. Clara passou a visitar Ana com mais frequência, não como visita, como presença. Às vezes ficava dias, às vezes apenas algumas horas, mas sempre havia a sensação de continuidade, de algo que não precisava ser explicado. Numa tarde chuvosa, sentaram-se no chão da sala, cercadas por caixas que ainda guardavam coisas da antiga casa da mãe. Ana abriu uma delas e retirou 2 pequenos sapatinhos de bebê, já amarelados pelo tempo. Ela guardou, disse com a voz baixa. 1 par para cada uma. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pegou um dos sapatinhos com cuidado. Mesmo errando, ela nunca esqueceu. Ana assentiu. Eu acho que isso não muda o que aconteceu. Mas muda como eu carrego isso agora. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou algo que parecia ensaiado havia tempo. Eu pensei muito sobre nós, sobre o que somos uma para outra. Ana a olhou, atenta, e cheguei a uma conclusão simples. Clara continuou. A gente não precisa recuperar o passado. Precisa apenas não desperdiçar o futuro. Ana sentiu o coração aquecer de um jeito calmo. Eu quero isso, disse, com tudo o que vier junto. Medo, erros, aprendizados. Clara sorriu. Então, acho que somos oficialmente irmãs agora. Ana riu, enxugando uma lágrima. Acho que sempre fomos. Só demoramos a nos encontrar. Algum tempo depois, fizeram a primeira viagem juntas. Nada grandioso. Uma cidade pequena, tranquila. Caminharam sem pressa, sentaram-se em praças, dividiram refeições simples. Em certo momento, alguém comentou sorrindo. Vocês são irmãs, né? Dá para ver de longe. As duas se olharam por um instante. Não houve hesitação. Somos, respondeu Ana. Clara sentiu algo se acomodar dentro dela ao ouvir aquela palavra dita em voz alta. Não como um rótulo, mas como uma escolha. Na última noite da viagem, sentaram-se na varanda da pousada, observando o céu escurecer lentamente. Você acha que a gente teria sido muito diferente se tivesse crescido juntas? Clara perguntou. Ana pensou por um momento. Talvez. Mas gosto de quem você é agora. E gosto de quem eu sou. Acho que o mais importante é quem escolhemos ser daqui para frente. Clara sorriu encostando a cabeça no ombro de Ana. Então vamos escolher ficar. Ana envolveu a irmã com o braço, sentindo um conforto que nunca havia experimentado antes. Ali, naquele gesto simples, estava tudo o que faltou por tantos anos. Pertencimento. Não era um final perfeito, não era uma história sem dor, mas era real. 2 irmãs separadas por 25 anos, que mesmo tarde, decidiram não deixar o tempo roubar mais nada delas, porque alguns reencontros não chegam para corrigir o passado, chegam para salvar o que ainda pode ser vivido. E assim, encerramos mais uma história. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias como essa. E me fale nos comentários de onde você está assistindo. Ficarei muito feliz em saber em qual cantinho do mundo essa história chegou. Até mais!